Olá! Por um mundo diferente desse que aí está. Um mundo onde as pessoas estejam mais dispostas ao diálogo e interessadas em caminhar juntas em direção ao futuro. Está começando mais um programa parlatório, aqui de Brasília, pela TV Pai Eterno. Além da crise sanitária, a humanidade passa por um dos períodos mais críticos no quesito convivência. Boa parte dessa dificuldade pode estar em nossa incapacidade de lidar com as coisas negativas sem tirar um proveito delas. Quase sempre estamos nos extremos. Quando tudo está bem, nos embriagamos de modo a não percebermos que há armadilhas perigosas, há dificuldades a serem enfrentadas. E quando estamos mal, muitas vezes, nos entregamos a um desespero cego que nos impede de perceber em nossas vidas, em nossas emoções, que existe um lado bom no lado ruim. Hoje vamos conversar com dois estudiosos do mistério humano, um psiquiatra empenhado e um doutor em teologia. Na primeira parte do programa conversaremos com Daniel Martins de Barros, coordenador do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. E na segunda parte, a nossa conversa será com o jesuíta Padre Francis Silvestrini Adão. Daniel Martins de Barros é médico do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Lá, ele atua como coordenador médico do Núcleo de Psiquiatria Forense e Psicologia Jurídica. Ele também é doutor em Ciências e bacharel em Filosofia, ambos pela Universidade de São Paulo. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui. O trabalho que o senhor faz em vários canais importantes de comunicação no Brasil tem sido um instrumento para uma ampla divulgação científica. No começo desse ano, o senhor publicou um livro com o título O Lado Bom do Lado Ruim. E agora, coincidentemente que estamos atravessando um lado ruim da nossa história, o senhor acha que a sua reflexão se aplica a esse tempo da pandemia? Prazer meu estar aqui conversando com vocês, conversando com todo mundo. O livro, O Lado Bom do Lado Ruim, foi uma coincidência. Ele estava pronto e ia ser lançado, e foi lançado de fato no começo de março. Mas o mais interessante é que ele se aplica totalmente ao que nós estamos vivendo, mas de uma maneira um pouco particular, porque o título diz sobre o lado positivo, o lado útil, né, das emoções negativas. Esse que é o aspecto central do livro. Como as emoções negativas, as emoções que são ruins, que a gente não gosta de sentir, elas podem ser boas para nós, elas podem ser importantes. Esse é o lado bom do lado ruim. Não é tanto para a gente ver o lado bom das coisas ruins, não é para a gente ver o lado bom da pandemia, ou qual é o lado bom de tudo isso que nos aconteceu. Não é uma coisa muito poliana, não. É uma coisa realmente mais de a gente aprender a ouvir as próprias emoções, sejam boas ou ruins, e tirar o melhor delas, né? Aproveitá-las, já que elas existem e que não dá para fugir delas, que elas possam nos ajudar em alguma coisa. O senhor escreveu outro dia sobre quando a contribuição individual salva a sociedade. Hoje, em muitos lugares do Brasil, se vê um quadro esquisito, quer dizer, o crescimento no número de mortes e o relaxamento nos cuidados das pessoas nas ruas. Como é que o senhor avalia esse comportamento? Quando o preço para um comportamento que a gente tem que assumir, ele é alto e a recompensa ela não é imediata ou não é visível, é difícil convencer as pessoas a fazer aquela coisa, né? A assumir aquele comportamento. E um dos que eu sempre cito é o do cinto de segurança. Eu
quando era moleque e a gente andava de carro, andava todo mundo sem cinto. E as pessoas já morriam de acidente de trânsito e as pessoas já sabiam que o cinto salvava vidas, só que precisou entrar uma multa pesada, uma fiscalização intensiva para que as pessoas começassem a usar cinto. Ninguém começou a usar cinto por segurança. A gente começou a usar cinto, pelo menos em São Paulo, que é a cidade que eu moro, a gente começou a usar cinto por medo de multa, e lógico que isso com o tempo virou uma mudança cultural, e hoje tem ou não guarda, tem ou não multa, todo mundo acaba usando cinto porque isso foi incorporado na cultura. Os comportamentos que a gente precisa fazer para se proteger na pandemia, eles têm um custo individual. Tem que ficar lembrando, tem que ficar limpando a mão, tem que evitar de ir em lugar, tem que abrir mão de coisas e etc. E a recompensa disso ela é coletiva, não é uma recompensa individual. Você diz, não, mas eu posso não morrer, né? Eu faço isso para não morrer. Sim, mas apesar do grande número de mortes que a gente tem por causa da Covid-19, o risco individual de uma pessoa morrer em 200 milhões de brasileiros é pequeno. Então as pessoas eram ser levadas na marra a usar o cinto. Da mesma forma, a gente, para que assuma as medidas de distanciamento, de proteção, etc., muitas vezes tem que ser como tem sido feito em várias cidades, na base da fiscalização, da multa, fechamento de lugares, etc., porque a recompensa ser diluída entre as pessoas, né, ser uma recompensa coletiva para um comportamento individual, dificulta realmente a convencer as pessoas a assumir aqueles comportamentos. Doutor, tem uma coisa que o senhor já tratou também nos seus artigos, assim que nós conhecemos pelas redes sociais, e eu gostaria de voltar a esse tema. A divulgação do número de mortos pelo coronavírus está sendo, a gente podia dizer, banalizada. Não parece mais assustar ninguém. O senhor também já nos advertiu sobre isso. E eu me lembro que, num artigo que o senhor escreveu, o senhor deu o título assim, emblemático de mortes normais. O que isso significa? A gente esquece, e não gosta de pensar, mas que a verdade é que morrer é normal. Né? Todo mundo vai morrer, todos nós vamos morrer. Então, e todo dia morrem milhares de brasileiros. Esquece a Covid, todo dia morre mais ou menos aí 3 mil brasileiros. Então é normal morrer. O problema numa pandemia é que morre a mais, né? Tem as mortes em excesso, as mortes adicionais às mortes do dia a dia. Só que essas mortes adicionais, fala, puxa, mas estão morrendo 1.000 brasileiros por dia a mais. É muita gente, eu concordo, é muita gente, é uma tragédia mesmo, uma desgraça que se abateu sobre o mundo e sobre o Brasil em particular. Mas elas são 1.000 acrescidas às 3 mil. Então, como não tem assim, gente morrendo pela rua, não tem pilha de cadáver na porta das casas, não tem, sabe, aqueles corpos sendo tirados de caminhão de dentro das casas, a gente não percebe, a gente não materializa o tamanho da tragédia. Porque morrer é normal. E essas mortes da Covid, elas já estão distribuídas, já estão na nossa cabeça entre as mortes normais da sociedade. E então não adianta ficar falando, morreu mais 1.000, morreu 10 mil, morreu 100 mil. Pode ser 200 mil. Às vezes as pessoas falam assim, mas o brasileiro então não tem empatia, porque morreu mais de 100 mil pessoas e parece que a gente não se importa. A verdade, padre, que ninguém gosta de falar, mas a gente não se importa mesmo, a gente não é tocado afetivamente por mortes que são distantes. A gente fica sabendo de uma notícia assim, olha, caiu um prédio na China, morreram 200 chineses, você fala, puxa, que tragédia, né? Que pena. E continua almoçando, continua contando a sua piada. Você sente, você sabe racionalmente que aquilo é triste, que aquilo é uma tragédia, mas você não é tocado. Então não adianta, pode ser 100 mil, pode ser 200 mil brasileiros. A gente individualmente não é afetivamente tocado por essas mortes. E não é porque todo brasileiro é psicopata. É porque quando morre alguém da família ou alguém muito próximo, a gente sente aquele impacto. Quando é distante, quanto mais distante, mais diluído fica esse impacto. Então, meu ponto é que não adianta ficar martelando o número de mortes, que o medo não é um bom motivador e as ameaças não são bons motivadores para mudar o comportamento de ninguém. O senhor que é padre sabe isso melhor do que eu, né? É verdade, doutor. O ministério sacerdotal às vezes nos coloca diante de situações assim. Eu gostaria de voltar ao livro, O Lado Bom do Lado Ruim.
O senhor já explicou, a gente já entendeu. É um livro que fala de emoções, emoções negativas que podem ser aproveitadas. Mas eu destaco o seguinte: há emoções de difícil administração pessoal. Nesse trabalho do senhor, segundo a apresentação que a gente encontra das editoras sobre o livro, o senhor mostra como a ciência ensina a usar emoções negativas ao nosso favor. O senhor poderia nos dar um exemplo fácil disso? Tudo começou porque eu via muito livro, assim, né, de livre-se da sua tristeza, supere a raiva, não fique com medo. Eu pensava assim, puxa vida, comigo não tá dando certo, não. Eu continuo tendo raiva, eu continuo tendo medo, continuo ficando triste. Será que eu tenho algum problema? Ou será que essas emoções existem por um motivo? E aí eu me debrucei sobre a origem dessas emoções. Por que elas existem desde o reino animal até nós? Por que elas persistiram conosco? Alguma utilidade elas devem ter. E aí me voltei para a origem, né? Da onde que elas vieram, o que elas sinalizavam. Então, quando você entende isso, a função essencial das emoções, você começa a falar, puxa, mas isso pode me ajudar hoje, no dia a dia. O medo é um grande exemplo agora na nossa vida de pandemia. As pessoas falam assim, Daniel, mas como que eu posso me livrar do medo para começar a sair de casa? Eu digo, não tem que se livrar do medo. Você tem que sair de casa com medo. Porque o medo é aquilo que te lembra a manter o distanciamento, o medo é aquilo que te lembra a não ficar encostando no rosto, a limpar sempre a mão. Você tem que manter esse receio. Então o medo tem esse fator de muita proteção, ele nos avisa do perigo e nos antecipa, né? Nos coloca ali na frente para a gente se antecipar às ameaças. Isso às vezes, obviamente, sai do controle, aí a pessoa fica paralisada de medo, começa a ver ameaça onde não tem. Aí é o medo exagerado com certeza é ruim, mas o medo por si só, ele pode ser muito útil, ele pode ser muito protetor. Então eu começo a esmiuçar cada uma das emoções e mostro como elas têm todas um papel que a gente pode usar hoje em dia para poder viver melhor. Doutor, nessa linha da abordagem do livro, tem muita gente que muitas vezes sente uma coisa ruim, como uma dor, e dá um sentido para essa dor positivo, não é? Faço como um sacrifício, na igreja tem muito disso. O senhor acha que pode ser um caminho bom esse da gente ressignificar uma coisa ruim para que a gente possa ter um efeito positivo? Eu sou absolutamente favorável a gente reinterpretar as nossas experiências, a gente inserir as nossas dores físicas e emocionais em narrativas que façam sentido e que nos levem para frente, né? Um exemplo que eu dou com relação a isso é do parto, né? Hoje tem muitas mulheres que querem ter o parto sem anestesia, querem passar por aquela experiência, sentir aquela dor e etc. E aí a gente que pergunta, mas por que então a pessoa não quer arrancar o dente sem anestesia? Né? Porque a dor de parto tem um sentido, a dor de parto ela tem, na narrativa daquela mulher, ela faz sentido, ela aumenta a conexão, ela traz uma realidade para a experiência de dar à luz, arrancar o dente não. Né? Então, colocar as nossas dores numa narrativa que faz sentido, eu sou favorável. Mas não é disso que fala o livro, né? O livro não depende muito de a gente pensar nessas narrativas. O livro fala realmente da origem dessas emoções. Por que que os animais sentem raiva e por que que a gente sente raiva e como a raiva era lá atrás uma emoção que ajudava os animais a disputar território, a disputar comida, e como hoje ela sinaliza para nós injustiças, né, ferimento de direitos e etc., e como a gente pode usar essa indignação para melhorar as coisas. Então, não é tanto a gente criar um sentido para aquilo que a gente está sentindo, mas a gente descobrir o sentido que tem por trás. Doutor Daniel, nesse mês de setembro, nós temos muitas campanhas chamando a atenção para o suicídio, né? O Setembro Amarelo, o nome da campanha, não é? Que inclui essa questão do suicídio. Mesmo sabendo que é um tema vasto e profundo, o senhor poderia nos dar uma orientação geral sobre esse assunto? A coisa mais importante que a gente tem que lembrar sobre suicídio é que ele acontece quando a pessoa se vê numa situação que é insuportável e que lhe parece sem saída.
E é raro a gente se ver numa situação assim, né? Se a gente pensar bem, a maioria das situações, mesmo ruins, podem ser muito ruins, mas a gente não sente que elas são absolutamente insuportáveis. E as que são, a gente não acha que são para sempre. A gente consegue contemplar ali que daqui a pouco vai melhorar, que vai ter uma saída. Só quando a pessoa se vê numa situação que ela interpreta que não tem saída nunca mais e que ela não consegue suportar, é que isso traz um risco para o cometimento de suicídio. Então, a melhor maneira de a gente prevenir isso é primeiro falar de saúde mental, né? Falar que psiquiatra não é médico de doido, que ninguém precisa ter vergonha de tratar da sua depressão, que ninguém precisa ter vergonha de tratar de uma dependência ou de levar um familiar que é dependente químico para o tratamento. E a segunda é a gente lembrar que vai passar. A pandemia vai passar, a crise vai passar, a economia oscila, ela cai, mas depois ela sobe. Quando a gente tem em mente que vai passar e que você pode aguentar mais um pouco, que você pode recorrer a estruturas que te deem apoio, como a igreja, por exemplo, a sua comunidade, enfim, você se sente mais amparado, você acha que você aguenta um pouquinho mais, você acha que daqui a pouco passa, não é tão insuportável assim, e a gente consegue evitar que pessoas recorram a essa saída. Doutor, nós encerramos sempre a nossa conversa aqui no programa, trazendo sempre uma citação e pedindo que o nosso convidado faça um breve comentário. Escolhemos apresentar para o senhor uma palavra do Papa Francisco. Abre aspas. O medo e o desespero apoderam-se do coração de inúmeras pessoas, mesmo nos chamados países ricos. A alegria de viver frequentemente se desvanece. Crescem a falta de respeito, a violência, a desigualdade social torna-se cada vez mais patente. É preciso lutar para viver e, muitas vezes, viver com pouca dignidade. Fecha aspas. É uma verdade, né? O medo realmente, a angústia, a própria depressão, a ansiedade, elas não escolhem classe social, elas não escolhem país rico, país pobre, às vezes a gente acha que, não, mas eu tenho fé, eu não posso ter depressão, eu não posso ter medo, eu não posso ficar angustiado, como se a fé fosse uma vacina. Eu tenho fé, eu não posso ser míope, eu tenho fé, eu não posso ter piolho, né? Essas coisas acontecem. E a fé pode ser um instrumento para a gente ter coragem de encarar de fato, de frente a essas situações e lutar, como disse o Papa Francisco, e lutar muitas vezes é ter coragem de ir no médico, de ir no psicólogo e de usar as ferramentas que a gente tem para lidar com todas essas situações. Doutor Daniel, muitíssimo obrigado pela presença do senhor aqui. Eu que agradeço, um abraço a todos. Um abraço. No próximo bloco vamos conversar com o padre Francis Silvestrini Adão, um jesuíta formado em Paris e professor da Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte. Até já! O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. Todos os dias, trabalhamos para que esta devoção chegue até você. E tudo isso só é possível graças à nossa união, aos nossos associados. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Voltamos com o programa e agora vamos conversar com o padre Francis Silvestrini Adão. Ele é mestre em Teologia Sistemático-Pastoral pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e é doutor em Teologia Fundamental e Sistemática pelo Centro das Faculdades Jesuítas de Paris. Sua área de pesquisa se concentra no estudo de método e epistemologia teológica, com especial atenção à relação entre teologia e cultura. Padre Francis, é um prazer recebê-lo aqui. Como uma provocação e não para uma conversa que pede uma resposta exaustiva, eu começo reapresentando a você a pergunta inicial da sua dissertação de mestrado. Como compreender a vivência da fé cristã no Brasil, um país formado por uma convergência nem sempre pacífica de uma variedade de povos,
culturas e tradições? Muito obrigado, Padre Rafael, por essa pergunta que me faz voltar a essa pesquisa. Eu acho que é difícil, de fato, responder de forma breve isso, mas eu acho que esse ponto é a nossa riqueza e o nosso desafio. De fato, o Brasil é um país muito rico de diversidade de origens, de pensamentos, de valores. Eu acho que isso é uma grande riqueza que nós temos e pode ser um grande sinal do reino de Deus, mas nós temos que aprender a colocar tudo isso que nós temos a serviço uns dos outros. E me parece que quando a gente dá conta de reconhecer o que nós temos e o outro tem, e que a gente tem algo para oferecer e receber, e que o outro tem algo para oferecer e receber, a gente dá conta de fazer um trabalho de crescer em comunidade, em fraternidade, em solidariedade. Quando nós queremos impor aos outros aquilo que nós pensamos, achamos ser o único caminho de verdade, aí nós começamos com os caminhos do conflito, os caminhos que rompem a comunidade. Você, Padre Francis, tem tido uma atuação interessante nas redes sociais e seus textos têm sido bem compartilhados. Além disso, você e algumas entidades dos jesuítas têm aberto alguns canais para conversar com os jovens sobre ser e fazer em tempos de pandemia. Como está evoluindo esse seu trabalho? Então, esse é um trabalho que nós já começamos antes ainda da pandemia, uma tentativa de estar presente nas redes sociais, de encontrar novos caminhos, novas linguagens, tanto em palavras quanto imagens e gestos. Mas, de fato, a pandemia acelerou um pouco isso. E, então, tanto a FAGE tem entrado no mundo digital por duas vias. Uma via é chamado Projeto Nós Humanos. Então, são vídeos relativamente curtos, de 10 minutos, em que nós trabalhamos um tema com um professor que vai explicando algo da teologia ou da filosofia numa linguagem um pouco mais acessível. E tem um outro projeto chamado Passo a Pensar, que são áudios, podcasts de torno de 7, 8 minutos, que também trazem um tema para ajudar a refletir. Então, isso é oferecido para o público geral. Além disso, eu colaboro com o programa Magis Brasil, que é um programa dos jesuítas de serviço à juventude, e aí sim, nós temos várias iniciativas muito centradas para os jovens, e o carro-chefe nosso é a iniciativa chamada Projeto de Vida, e que nós acabamos agora um projeto de vida online, que durou cerca de 11 semanas, em que o jovem, acompanhado sempre por alguém, é conduzido a reler a sua vida, a escrever a sua autobiografia, a se confrontar um pouco com o projeto de Jesus e, a partir disso, escolher caminhos, rumos e meios de vida. Padre Francis, eu particularmente gosto muito de ler os textos que você publica nas suas redes sociais. E agora que a gente está vivendo cada dia mais espantados com o número de mortes com a Covid-19 no Brasil, eu me lembro de um texto que você escreveu. Você escreveu mais ou menos assim: a saúde e a salvação de nossa humanidade depende de nossa capacidade de empatia, indignação e compromisso. Você poderia nos ajudar a entender melhor isso? Essa postagem tem a ver com também o meu sentimento diante do que nós vamos passando, né? E eu, como teólogo, quis justamente vincular saúde com salvação, são duas palavras que têm a mesma origem, justamente. Nós estamos numa crise de saúde, mas que pode nos mostrar também uma crise ou uma oportunidade de uma nova experiência de salvação. Agora, me parece que o caminho cristão não pode ser outro, senão esse caminho de solidariedade, a palavra que eu uso é empatia, que pode ser também a palavra compaixão, mas não é um sentimento desengajado. Ou seja, como é que a gente vai se deixando afetar pelas pessoas que estão sofrendo, seja porque estão doentes, seja porque perderam pessoas queridas, seja porque estão perdendo o seu emprego, e a partir disso isso nos mobilize, porque esse é o processo também de salvação, né? Nós somos alcançados por uma experiência, por um encontro, e o Senhor nos chama então também a nos colocar a serviço. Me parece que esse caminho é um caminho de humanização, e por isso é um caminho de salvação. Então essa foi aquela provocação que eu quis partilhar nessa postagem. Certo, eu falei dessa postagem, mas também você fez outro dia uma live com
pessoa lá da Faculdade de Belo Horizonte, e levanta nessa live um conceito bem oportuno. Pastoral da gestação, a crise como boa notícia. Você poderia nos oferecer um aperitivo? Eu sei que aquela conversa deve ter sido longa, não é? Quem acompanhou a sua live, mas você poderia nos oferecer alguma coisinha do que foi aquela conversa? Então, essa abordagem de pastoral da gestação é uma abordagem que foi sistematizada por aquele que foi meu orientador no doutorado, é um teólogo jesuíta chamado Christophe Theobald, junto com outros teólogos, e é uma proposta muito bonita, porque propõe que Deus continua gestando filhos e filhas em qualquer circunstância. Ou seja, não tem período bom ou período ruim para Deus realizar o seu projeto de salvação e gerar filhos e filhas nesse mundo. Então, o que é próprio dessa proposta é se perguntar o tempo inteiro o que Deus está fazendo nesse tempo que é o nosso. Porque Deus trabalha sempre. Porque Deus está realizando o projeto de salvação e está suscitando nesse mundo filhos e filhas, santos e santas, no segmento de Jesus. Agora, o que eu quis destacar justamente naquela live é que encontrar-se com Jesus é aceitar entrar em crise. Ou seja, o encontro com Jesus e o encontro com os outros, para quem Jesus nos leva, nos desinstala sempre. Então, na verdade, nós estamos vivendo um tempo de crise, um tempo difícil, que nós não escolhemos, mas o que nós fazemos com isso? Ou o que nós deixamos Deus fazer conosco a partir disso? Então, aquela live era para dizer, esse tempo, que é um tempo de crise, inesperado, surpreendente, pode ser um tempo em que a gente volte a encontrar Jesus Cristo e descubra que Ele pode nos abrir novos caminhos de encontro, de solidariedade, de compromisso, então caminhos de vida e de santidade. Padre Francis, há quem diga que nós não vamos conseguir aprender nada com esse tempo da pandemia. E você tem nos mostrado que esse tempo pode ser uma oportunidade para a gente encontrar um caminho. Você podia falar mais sobre isso? Eu acredito que qualquer experiência do mundo humano podem ser para nós experiências de revelação. E eu acho que a pandemia é um tempo de revelação, mas não é um tempo que nos obriga a nada, até porque Deus também não nos obriga a nada. O que é uma revelação? A revelação é uma luz que acende, e acendendo nos faz enxergar. Então, para mim, a grande graça desse período é que a gente enxergue exatamente a situação em que nós estamos. Ou seja, tem pessoas que estão numa situação de abertura aos outros, que já são solidárias, que são comprometidas, e essa crise está mostrando isso. A luz está mostrando. E tem pessoas que talvez viviam uma vidinha ainda fechada em si, preocupada somente com o seu mundo ou com seus próximos, ainda muito autocentrada. E essa crise também está mostrando isso. Então, para mim, o fato da crise mostrar já é uma grande graça. Se a gente enxergar e, a partir daí, decidir ou aprofundar a solidariedade para aqueles que já estão, ou mudar de rumo, já teremos saído muito melhores. Mas isso não pode ser imposto. Ou seja, isso é uma escolha, é uma decisão pessoal, e o que acontece desde o começo da história da salvação, né? Deus propõe um caminho, ele se revela, agora a salvação é um encontro, né? É aquilo que dizia Santo Agostinho, o Deus que te criou sem você não pode te salvar sem você. Me parece que tem algo disso acontecendo nessa crise. A salvação também depende de nossa resposta e isso a nossa liberdade vai decidir. Padre Francis, eu quero apresentar agora uma temática que muitas vezes não é muito bem compreendida. O lado bom do lado ruim. Na primeira parte do programa de hoje, nós conversamos com um psiquiatra lá de São Paulo. Ele escreveu um livro exatamente com esse título, O Lado Bom do Lado Ruim. Ele fala de como a gente pode lidar com as nossas emoções negativas positivamente. Há um lado bom nesse lado ruim da caminhada que estamos fazendo juntos durante esses últimos meses? Eu acho que a primeira afirmação que nós temos que fazer é, de fato, uma afirmação de solidariedade com quem está sofrendo, dizendo, de fato, é um momento difícil, é um momento muito duro, mais duro para alguns do que para outros. Então, a primeira coisa é essa. Mas a fé cristã é aquela que diz, Deus é capaz de arrancar o bem de qualquer circunstância, inclusive do mal, do sofrimento e da dor.
Para responder a sua pergunta, eu gostaria de partilhar brevemente uma experiência muito pessoal e que, para mim, é o que me marca e me faz também refletir a teologia que eu faço também. A minha avó paterna era uma mulher analfabeta, uma mulher que não teve estudos, que viveu a sua vida para a família. Ela teve 10 filhos e ainda adotou mais 3. Então a vida dela foi toda entregue. E no final da vida dela, eu já estava no noviciado jesuíta e fui visitá-la. E ela parou comigo ali, estávamos a família reunida, todo mundo foi saindo, e ela pediu que eu ficasse um tempinho no quarto com ela. Quando todos saíram e eu fiquei sozinho com ela, ela me olhou e falou: meu neto, nessa fase da minha doença, às noites eu tenho tido cãibras muito fortes. E com isso eu não consigo mais dormir porque as dores não me deixam dormir. Quando isso acontece, eu penso em você, penso na sua vocação e ofereço por você para que você seja um padre bom que toque o coração das pessoas. Para mim, desde então, isso tem 20 anos que eu escutei isso, minha avó faleceu 3 meses depois disso, me fez entender que a minha avó, analfabeta, mulher de fé, entendeu o mistério da cruz. Ou seja, qual é o sentido da cãibra? Nenhum. Dor, sofrimento. Qual o sentido que ela deu? É dom. O que ela tem nesse momento é cãibra, pois é cãibra que ela vai dar. E aquilo que seria talvez uma causa de dor e de sofrimento se torna uma causa de fecundidade, de salvação para outros, né? Então, só para entender que, na verdade, nós temos a capacidade de transformar esse tempo em lugar de salvação, porque o Cristo fez, nos mostrou que é possível que a gente também siga o mesmo caminho. Padre Francis, gostaria de pedir que você fizesse uma gentileza de compartilhar conosco o que você está fazendo neste momento. Ótimo. Então, bom, meu trabalho cotidiano, eu sou professor de teologia aqui na FAG, na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, mas isso é um pouco mais restrito aos alunos que nós temos. Mas com frequência temos cursos de extensão, então abertos para o grande público, que estão acontecendo de modo online nesse tempo também, que é possível. Estou presente nas redes sociais, então Facebook e Instagram, com postagens normalmente diárias, relacionadas com o Evangelho, com o momento do dia, trabalhando imagens e textos curtos para ajudar a gente a saborear e refletir a fé a partir desse momento. E eu tenho também um canal no YouTube chamado Fé em Canto, porque eu sou compositor, então ali eu partilho também as músicas que eu tenho e como eu traduzo de modo mais poético também a fé. Por aí que eu estou, meu trabalho vai circulando por aí. Nós sempre encerramos as nossas conversas aqui pedindo um comentário do nosso convidado diante de uma citação que a gente apresenta para ele. Para você, Padre Francis, nós escolhemos apresentar uma frase pronunciada pelo seu confrade, o Papa Francisco. Abre aspas. Das grandes provas da humanidade, e entre elas a pandemia, se sai melhor ou pior, não se sai da mesma forma. Fecha aspas. Que bonito. O único comentário que eu faria é: deixemo-nos provocar pela sabedoria desse homem. É um idoso que aprendeu com a vida e que sabe que, de fato, cada circunstância da vida pode ser para nós caminho de transformação, de conversão e de salvação. Mas respeita, como sempre, a nossa liberdade. Então, deixemos que essa provocação nos transforme. Muitíssimo obrigado, Padre Francis, pela sua presença aqui no nosso programa. Agradeço, Padre Rafael, uma alegria. Eu também agradeço a você que esteve conosco durante o programa de hoje. Muito obrigado. Até a próxima.